teoria geral dos títulos de crédito. É o seguinte, o título de crédito, ele é um documento formal, ou seja, ele é um documento que exige o cumprimento de regras, que exige o cumprimento de requisitos para que tenha validade. Vimos também que o título de crédito, ele vai ser um documento que tem força executiva, ou seja, ele é um documento que ele não precisa judicialmente se discutir a existência ou não do crédito. Apenas você tendo a cártula já pode ser exercido os direitos que tiverem no título de crédito. Apenas você tendo ela, não precisa provar a existência do título de crédito. Do crédito, na verdade, em relação ao outro sujeito. Vimos também que ela vai representar uma obrigação líquida e certa, o título de crédito. Então, ela vai representar uma obrigação líquida porque você consegue comensurar, você consegue ter uma noção do valor que o título de crédito ele tem. Por isso que ele é líquido. E certo porque você tem justamente a certeza da existência do crédito em relação à obrigação. Vimos também que ele vai ter o quê? Ele vai ter a circulação livre, ou seja, ele vai poder circular independentemente do ato que lhe deu origem, ou seja, mesmo que o ato que deu origem tenha um vício, isso não vai afetar aqui a circulação do título de crédito. E agora nós vamos ver as características do título de crédito que está dentro da teoria geral dos títulos de crédito. No que diz respeito às características do título de crédito, nós vamos ter 3 características muito importantes. A primeira característica do título de crédito, que a gente vai analisar, é a cartularidade. A característica da cartularidade, ela traz a noção de quê? Ela traz a noção de que a posse do título de crédito vai presumir o exercício do título dos direitos que tiverem no título de crédito. Então, se você tem a posse do título de crédito, a posse da cártula, por isso o nome do princípio, por isso o nome da característica, você vai poder exercer assim o quê? Você vai poder exercer assim os direitos do título de crédito. É essa a ideia que traz aqui a cartularidade. Vamos ter também a característica da literalidade. O nome já diz. A literalidade é o seguinte, que só vai poder exercer os direitos que tiverem contidos dentro do título de crédito. Então, você só pode exercer aquilo que tiver escrito no título de crédito. Não vai poder, por exemplo, cobrar algo que não tiver escrito no título de crédito. Não pode o portador do título de crédito exigir aqui do devedor, por exemplo, um termo que foi colocado dentro de uma negociação. Ele não pode exigir, porque só vai ser válido aquilo que tiver escrito no título de crédito. Vamos ter também como princípio, como característica, a característica aqui da autonomia. A autonomia, ela traz a ideia de que o título, de que as relações, na verdade, provenientes de um mesmo título de crédito, elas são autônomas. Os negócios jurídicos que surgem de um mesmo título de crédito, eles são autônomos, esses negócios jurídicos. Como foi falado em sala, o mesmo título ele pode ser endossado várias vezes, ele pode ser endossado múltiplas vezes. E cada um desses endossos é autônomo um do outro. Ou seja, se, por exemplo, nós temos o A endossando o título para o B, endossando o título para o C, endossando o título para o D, endossando o título para o E, nós vimos que o E vai cobrar, o E se ele for cobrar, nós vimos o seguinte, que ainda que a transação foi feita entre o B e o C, ela tem um vício, isso não vai afetar a cobrança que o L vai fazer. Então, não afeta a cobrança feita pelo E, justamente porque os negócios jurídicos eles são autônomos. Então, ainda que a relação entre o B e o C, o negócio jurídico de B e C, tenha um vício, tenha um defeito, isso não vai afetar a cobrança desse título de crédito. Vamos ter também como característica, dentro dessa característica da autonomia, nós vamos ter a abstração. O que é a abstração? A abstração, ela nada mais é do que o seguinte, a abstração ela nada mais é do que a ideia de que o seguinte, de que o fato que deu origem ao título de crédito, se ele tiver um vício, isso não vai afetar o terceiro de boa-fé. Então, se tem um terceiro de boa-fé portando um título e a obrigação, o fato que originou esse título, ele tem um vício, isso não vai afetar a cobrança que vai ser feita posteriormente por esse portador. Isso não vai afetar a cobrança desse portador, mesmo que o fato que deu origem ele tenha um vício, ele tenha algum defeito. Por exemplo, ele tenha sido, deixa eu ver se eu posso dar esse exemplo, emitido por um menor, por um incapaz. Então, mesmo que ele tenha sido emitido por esse incapaz, por esse menor, nós vimos que isso não vai impedir que ele venha a cobrar se ele tiver de boa fé.
E aí nós vamos ter aqui, falando da inoponibilidade das exceções pessoais em relação ao terceiro de boa-fé. Ou seja, não pode o devedor alegar justamente uma exceção pessoal, um vício, para se livrar do cumprimento de um título de crédito se o credor ele tiver de boa-fé, se o portador do título ele tiver de boa-fé. Então não pode o devedor alegar qualquer tipo de vício para se livrar do pagamento. Então, é isso.